Olá, você que está assistindo aqui o replay dessa live. Hoje a gente vai ter uma conversa super bacana. O meu convidado é o Gabriel Ferreira, ele é o CEO do Banco BV e o nosso foco vai ser entender como o banco fez o seu processo de transformação digital. Olha ele aí, ó. E aí, Renato? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom. Prazer estar Direto, aqui virtualmente com você. é isso aí, direto do interior de São Paulo ou não? Tá em São Paulo? Tô no interior, tô aqui, tô congelando, tá friozinho aqui. E Legal, você? legal. Tô em São Paulo também, friozinho, mas tô fechado aqui dentro de casa. Boa. Gabriel, cara, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim é uma honra. As pessoas não sabem, mas eu já prestei serviço lá para o banco, a gente acabou se tornando amigos, mas para mim é uma oportunidade incrível sempre poder ter você aqui comigo e hoje dividir o teu conhecimento com um monte de gente que não tem acesso a você. Então, obrigado por ter aceito o convite, é uma honra, cara. Imagina, eu que te agradeço, honra minha aqui, você é craque, você sabe disso, né? Além de uma pessoa muito querida, então super prazer estar aqui com você. Legal. Pessoal, para quem está chegando agora, hoje o papo é com o Gabriel Ferreira, ele é o CEO do Banco BV, e a gente vai contar hoje um pouco de como o banco fez o seu processo de transformação digital. O banco estava se preparando para a IPO, teve uma mudança de plano. O Gabriel vai contar da trajetória dele, vai falar de futuro. Então, acho que é um papo muito bacana para quem trabalha nessa indústria e para quem trabalha em outras indústrias também, porque, querendo ou não, a indústria financeira se tornou benchmark, né, Gabriel? Em tudo, vocês estão puxando a fila em tudo que tem a ver com inovação, open innovation, aproximação de startup, digital. Eu acho que é um papo bacana hoje para quem também não é de banco, né? Acho que sim. Acho que a indústria financeira teve talvez o benefício de ter visto acontecer antes, né, a transformação da indústria da música, transformação talvez da indústria de telefonia, né? Acho que tem um paralelo para a gente explorar daqui a pouco, mas mais do que tudo é uma indústria que sempre foi uma indústria orientada a serviço, né? Então, quando você fala dessa combinação de serviço e tecnologia, a gente brinca que está no olho do furacão, né? Tá vivendo, eu brinco que a gente é o equivalente aos camponeses na Revolução Industrial, né? Quer dizer, a transformação está acontecendo no entorno e a gente está fazendo parte disso tudo, né? Então, no mínimo muito interessante, né? Sensacional, cara. Eu até atropelei aqui, já acabei fazendo uma primeira pergunta, mas assim, eu queria que você se apresentasse, cara. Você é carioca, né? Eu não sabia, você fez PUC do Rio. Como é que você veio parar em São Paulo e como é que, acho que o que mais impressiona quem está te conhecendo pela primeira vez, como é que tão jovem, cara, você chegou aí à presidência de um banco que é tão relevante aqui no cenário brasileiro? Conta um pouco de quem você é, de onde você veio. Se tão jovem já é elogio teu. Eu tenho 43 anos, cresci no Rio, família toda carioca. Eu vim para São Paulo muito cedo. O mercado financeiro no Rio, ele existe, obviamente, tem muitas asset management, seguradoras e tal, mas ali nos anos 80 para 90, quando você teve a quebra da Bolsa Carioca, e na época também tinha muitos sequestros, então muitas das multinacionais, quando vieram para o Brasil com abertura econômica, acabaram indo para São Paulo, não para o Rio. Então, quando eu me formei ali, já tinha um mercado maior do que é hoje até, mas é um mercado que estava migrando fortemente para São Paulo. Então, eu acabei vindo a primeira vez em 2001, se não me engano, na ocasião para trabalhar no Santander. Fiquei um tempo aqui, depois tive a oportunidade de trabalhar fora, enfim, e voltei agora em 2012. Enfim, meus filhos já nasceram com a gente morando aqui em São Paulo. Fiz questão que eles nascessem no Rio, vale o Esse era registro. perdoado pelas crianças. Senão eles iam me matar lá na frente, né? Mas eu brinco, já falam chovendo, já são super paulistanos já, né? E estamos aqui já, quase agora 8 anos, né? Super adaptados e gosto muito de São Paulo. Acho que são duas cidades muito complementares, né? O Rio tem um lado de natureza, de qualidade de vida e cultura muito bacana, e São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Então, fico feliz de ter a oportunidade de estar aqui. E a coisa de ser CEO muito cedo é majoritariamente acaso e sorte, Renato. Assim, a gente pode se vangloriar do que quiser na vida, mas no final
assim, as oportunidades elas dependem muito de uma conjuntura, né, de várias questões que fogem do seu controle. Então, sempre trabalhei duro, sempre me desenvolvi e tal, mas no final do dia, ter a oportunidade de presidir o BV foi muito um acaso ali. A gente vinha de um processo já de... eu, na verdade, fui a segunda sucessão interna, né? O presidente que eu sucedi havia sucedido o anterior e funcionou muito bem, deu muito certo, então vim sendo preparado e no momento certo acabei tendo a oportunidade. Então foi muito mais acaso, uma conjuntura de fatores do que mérito próprio, né? E aqui estou, vamos lá. Muito legal, cara. Eu acho que a gente vai falar, como eu falei na abertura, né? Todo mundo acho que quer saber um pouco do IPO, do impacto do corona, mas eu queria voltar um pouco e a gente ir lá para o começo, né? O BV é um banco já tradicional aqui em São Paulo e no Brasil, mas ele firmou muito uma posição como um banco B2B2C, né? Que emprestava, basicamente, concedia crédito para a compra de veículos seminovos. E como é que esse banco que tinha esse posicionamento hoje acaba sendo um banco de vanguarda, de novo, quando a gente fala de inovação, ele virou B2C, ele é digital, ele se relaciona com startups. Conta um pouquinho da trajetória, um pouco dos aprendizados aí que vocês tiveram nesse período que foi tão rico, porque é muito impressionante, eu acho que o que o banco conseguiu fazer. Né? Bom, o BV, antigo Banco Votorantim, né, conhecido no mercado por muitos anos como Banco Votorantim, tem cerca de 30 anos de idade. E tem uma característica desde o início, quando você conversa com a turma que está lá desde a startup, né, quando era da TVM, antes mesmo de virar um banco, sempre tem uma característica de agilidade e inovação. A inspiração ali no início era um pouco o modelo do garantia, então um banco leve, ágil, de gente muito acelerada, muito competente, enfim, era um pouco esse o DNA da casa, né? Depois teve uma característica de muito relacionamento, muito foco no cliente, muita proximidade com o cliente. Todo você que conhece a casa sabe que é uma casa que preza pelas relações, né? Tanto dentro da cultura organizacional quanto para fora. Então, essa combinação de agilidade, um pouco de empreendedorismo e esse apreço pelas relações humanas, né? Então, a companhia vinha muito bem, foi um case de sucesso enquanto banco de atacado, foi um case de sucesso enquanto DTVM, enquanto investimentos, depois foi um case de enorme sucesso quando veio o Plano Real e abriu-se o crédito ao consumo no Brasil. A BV foi a grande monoline de financiamento de carro no Brasil, né? Uma característica que a gente teve, né, por várias razões, que se você quiser depois a gente explora, mas o que a Credicar foi para cartões de crédito, o que o BMG foi para crédito consignado, a BV foi para o mercado de financiamento automotivo, né? E cresceu barbaramente, dominou o mercado, etc. e tal. O que aconteceu é meio manjado na literatura bancária, que normalmente um problema em banco ele é precedido de um momento de euforia, né? Você olha na literatura bancária, são vários os casos onde você tem um grande problema decorrente de muito sucesso anterior. Foi um pouco isso que aconteceu, e ali entre 2011 e 2012 teve um grande problema de inadimplência na sua principal carteira de crédito, que é financiamento de carro, né? Então, eu e mais vários executivos se juntaram ao banco ali entre 2012 e 2013 para fazer um turnaround da companhia, né? Foi muito bem feito, acabou que a gente conseguiu, em menos de 2 anos, voltar à rentabilidade e voltar a uma trajetória de crescimento. E basicamente o que aconteceu é que após esse turnaround, você tinha tanto a prata da casa quanto as pessoas que vieram de fora, a gente sentia que precisava criar uma cultura organizacional única, porque era uma sopa de experiências, né? E de outro lado, a gente olhava para o negócio e falava, bom, como é que a gente nunca mais sofre um hit tão grande quanto o que a gente sofreu em financiamento de carro? E aí um dos princípios foi, bom, a gente precisa diversificar, né? A gente quer continuar a ser líder nesse negócio, a gente faz bem, ele cresce, etc. e tal, mas como é que a gente cria agora uma agenda de criação de uma cultura organizacional única e de diversificação, né? E aí, assim, fast forward, né, para frente, quando eu olho hoje a história de transformação digital do BV, que foi, eu diria assim, essa alavanca de diversificação de negócio, talvez a grande sorte tenha sido a gente começar o processo de transformação digital
em paralelo a um processo de transformação cultural. Isso foi ali entre 2014 e 2015. Eu costumo dizer que é muito mais difícil você mudar comportamento do que mudar tecnologia, né? Você criar um app, você modernizar o seu parque tecnológico, é difícil, mas é muito mais fácil do que você mudar comportamento e cultura. E lá não começou pensando em criar uma cultura afeita ao digital, mas muito mais em ter essa unicidade, né? Só que foi evoluindo, né? Cultura é um elemento vivo, né? Um organismo vivo, então foi evoluindo. Hoje é uma cultura muito afeita ao que eu acredito que é assim, a essência de você ter uma companhia chamada digital, né? Quer dizer, você ter diversidade, você ter um processo decisório mais horizontal, você ter foco no cliente, você ter uma companhia orientada a dados, você ter sim tecnologia, mas também ter um modelo de uso e desenvolvimento dessa tecnologia mais leve, né? O chamado método ágil entra aí com protagonismo importante. Você precisa discutir o propósito empresarial, quer dizer, como é que se conecta a marca com a atitude dessa companhia na sociedade. Então, quando você olha o todo, né, do que se chama uma transformação digital, passa muito pela transformação cultural da companhia. E a gente teve uma sorte grande de ter começado por talvez motivos diferentes ao mesmo tempo, né? O processo de modernização tecnológica da empresa, que mirava uma diversificação de negócio, mira uma diversificação de negócio, em paralelo a um processo de formatação de uma cultura organizacional, que na época queria muito mais criar uma unicidade depois do turnaround da empresa, mas que olhando hoje, né, 5, 6 anos depois, é um elemento fundamental. Então, acho que você sabe, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo aqui não sabem. O BV hoje é uma companhia de 4.000 colaboradores, mais ou menos, e tem 88% de favorabilidade de clima, tem um turnover baixíssimo, é uma companhia que foi eleita no passado pela Glassdoor, que faz o equivalente ao que o Reclame Aqui faz para consumidores, né, de forma anônima e com bastante ciência. Ela tem um ranking de empresas pela nota dada, seja pelos colaboradores, seja por ex-colaboradores, né? E no ano passado o BV foi a maior empresa, a melhor ranqueada nacional. A gente ficou em 5º lugar geral. As 4 empresas que ficaram acima são multinacionais de tecnologia. No setor financeiro, disparado a maior, a melhor ranqueada, enfim, dentro do parque aqui de empresas nacionais, a melhor ranqueada. Então, isso tudo é fruto desse trabalho, né, de longo prazo, de formatação de uma cultura organizacional bacana, genuína, mas também moderna, né? Legal. E é curioso, assim, né? Você contando, parece tão simples, né? Mas acho que quem viveu isso sabe o quão complexo, né? É uma transformação como essa. Você deu algumas pistas que eu achei que foram bem legais. Então, não é uma conversa sobre tecnologia também, mas é fundamentalmente uma conversa sobre pessoas, sobre mudar uma forma de pensar, né? Para mudar uma forma de agir. E tem uma série de outras coisas bacanas que você falou. Centrado no cliente, depois a implementação do ágil, né? O propósito e tal. Agora eu queria te perguntar o seguinte: o Gabriel de 2020, que dica que ele daria para o Gabriel lá de 2015, quando estava começando esse processo, assim, né? Quais foram os aprendizados, a bagagem que você tem hoje? Então, do tipo, sei lá, de repente, cara, tecnologia é importante, mas foca em ter as pessoas certas, em alinhar todo mundo com o mesmo propósito. Qual que você acha que são as dicas que você daria? Porque essas vão ajudar as pessoas que estão nos vendo aqui. Eu acho que, sem dúvida, trabalhar a cultura organizacional, sem dúvida. E talvez o que eu me arrependa eu e os demais líderes da empresa, e talvez eu me arrependa de ter começado no step 2, vamos dizer assim, dessa jornada, é realmente você orientar a companhia ao cliente, né? Eu acho que a gente investiu bastante em cultura organizacional, a gente investiu bastante em tecnologia, modernizou, pra você ter uma ideia, perto de 70%, 80% dos sistemas da companhia foram totalmente modernizados, orientados a microserviço, cloud-based, quer dizer, então esse trabalho hard de tecnologia é importante, foi feito. A gente criou a área de Data Science há uns 3 anos atrás, também investiu bastante nisso, posicionamento de marca, propósito empresarial. Então, isso tudo eu acho que aconteceu
no momento que tinha que acontecer. Talvez a gente pudesse ter realmente orientado a companhia à satisfação do cliente final antes. Esse é um movimento que hoje está totalmente alastrado na companhia, mas talvez se tivesse começado há 5, 6 anos atrás, a gente tivesse num patamar diferente hoje. Mas eu também entendo por que a gente não fez. Como você comentou, né, a gente era uma empresa B2B2C, cuja cultura, eu lembro em 2012, a gente perguntava para as pessoas quem é o cliente da empresa, né, qual o target da empresa. E a resposta era: o cliente é o lojista, o cliente é o correspondente bancário, quer dizer, o cliente é o parceiro, o broker, né, o parceiro pelo qual eu distribuo crédito para a pessoa física. Então, essa mudança... E ali o cliente era muito bem tratado. Quando você mediu o NPS do dealer, era altíssimo. O nível de fidelidade muito, muito, muito bom. Então, a cultura de tratar bem tinha, mas não tinha essa visão de quem era o cliente final. Isso foi, enfim, ocorrendo ao longo do tempo, né? Mas hoje, quando eu vejo como é a companhia orientada à satisfação do cliente e comparo com alguns dos primeiros anos da transformação digital, essa seria uma dica que eu daria. Tem uma frase que eu uso muito interna, assim: a gente começou achando que era transformação digital tinha a ver com tecnologia, depois a gente achou que tinha a ver com dados, aí a gente entendeu que tinha a ver com ecossistema, e a gente pode falar mais disso, essa visão de parceria que o BV teve. Depois a gente trabalhou cultura, trabalhou propósito, trabalhou marca, mas para no final entender que tem a ver com o cliente, né? Quer dizer, então, se você consegue desde o princípio de um processo de transformação realmente orientar a companhia à experiência do cliente, eu acho que é um acelerador, né? Então, por exemplo, nesse ano, toda a diretoria da companhia, toda a liderança da companhia tem meta de NPS relacionada à sua remuneração variável. Talvez se a gente tivesse feito isso há 5 anos atrás, tivesse tido uma aceleração maior, né? Eu acho que essa é uma falta perdoável, né? Porque era o cacuete das empresas B2B da época. Era um maluco só quem falasse que pensava no consumidor final operando no modelo de B2B2C. E você falou um negócio interessante aqui no finalzinho que eu não quero deixar passar, que a gente pode falar de cultura, a gente pode escrever isso bonito na parede, mas a gente só começa a vivenciar isso quando a gente começa a casar com a gestão, né? Quando a gente mexe, por exemplo, nas metas dos executivos, né? Essa eu vejo que é um ponto entre decifrar ou desenhar uma cultura e fazer com que ela seja vivenciada na prática. Como que é isso ali? Como é que você escreve um negócio e, de repente, as pessoas vão pouco a pouco... Eu sei que elas têm que comprar isso, depois tem que estar no dia a dia da gestão, você pode amarrar com uma meta. O que você quer contar um pouquinho desse processo aí? Meu aprendizado é que processo de transformação cultural ele é longo, ele depende muito da liderança, muito do exemplo que a liderança dá e pratica o tempo todo. A gente costuma dizer dentro do BV que a cultura é na prática, praticagem da cultura. Assim, blá, blá, blá não adianta, né? Quer dizer, é muito na prática e fundamentalmente, Renato, nas horas da verdade. Boa. Então, na hora que eu vou avaliar uma promoção, eu tenho que conversar sobre cultura, como é que é o comportamento daquela pessoa. Na hora que eu vou fazer um recrutamento, na hora que eu vou tomar uma decisão com trade-off de resultado vis-à-vis satisfação do cliente. Quer dizer, nesses momentos que você realmente vê se... Tem uma frase boa, cultura é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Eu acho muito boa essa frase. É ótimo. Né? Realmente nessas horas que você vê se o negócio está pegando mesmo, né? E vale para o lado de incentivo, vale para esse lado mais hard, né, da coisa, mas vale também para o processo decisório da empresa. Sabe uma coisa que foi emblemática no caso do BV? O BV chegou a ter 36 comitês, 36 órgãos de decisão dentro da companhia como um todo. E a gente não é uma companhia gigantesca, é grande, tem ativos da ordem de 70 bilhões de reais, tem patrimônio grande, é o quinto maior banco privado do Brasil, enfim, é uma empresa grande, capitalidade nacional, etc. e tal, mas não é do tamanho de um Itaú, de um Bradesco, de um Banco do Brasil, né? Então, é uma empresa média, vamos dizer assim, né, em termos de porte. 36 comitês, você via que o modelo decisório anterior
Como é que você toca digital assim, né? Eu lembro um dia que eu entrevistei um talento, uns 3, 4 anos atrás, para vir para o BV, ele vinha de um outro banco, e eu perguntei, puta, mas por que você está sendo esse outro banco? Ele é legal, bacana, tem isso, tem aquilo. Eu falei, puta, Gabriel, para eu mudar o layout da página, eu tenho que pautar no comitê. Sabe, para eu lançar uma Champion Challenger aqui em termos de experiência do usuário, eu tenho que fazer o VPL. Assim. Então, esse modelo antigo de comando e controle, foco em eficiência, erro zero, que é importante, que tem a sua valia, obviamente, nas empresas, mas ele ser o único modelo, ele também dificulta muito a transformação digital. Então, eu lembro o ano que a gente trouxe de 36 para, sei lá, 12 comitês. Puta, foi uma transformação dentro da empresa. Tanto para a liderança quanto para o middle management, porque também, bom, então agora eu que tenho que decidir, eu não tenho que pautar em lugar nenhum. As pessoas querem autonomia, mas não querem. Assim, então, tem todo um trabalho que só o tempo, né? Só a praticagem resolve. Né? Mas isso é muito legal mesmo, né? Porque a gente fala muito isso quando você começa a fazer um trabalho de cultura, tem um momento que você vai ter que fazer quase que a venda interna, né? O storytelling interno. Eu sinto que a premissa assim, do ser humano é, por natureza, questionar. Né? Não, esse troço não vai funcionar. E aí, quando ele começa a vivenciar, quando ele começa a ver na prática, ele já vai para um estágio 2, que é, tô começando a entender, esse negócio faz sentido. Aí ele começa a viver, aí ele vai para um estágio 3, que ele começa a zelar pela cultura. Ele começa a tirar aquelas pessoas que não fazem mais tanto sentido. Quem começa a praticar, ele traz. Então, acho que vocês passaram por todas essas etapas e por isso que é tão rico o teu depoimento aqui. Tem um outro aspecto, Gabriel, que eu queria que você contasse um pouco, que é um aspecto, acho que talvez um pouco mais visível, né, dos reflexos da transformação digital do banco, que é essa relação, essa história das parcerias, acho que principalmente com startups, você pode dar outros exemplos. Mas, assim, parece que quando a literatura fala de relacionamento com startup, ela coloca caixinhas, e eu gosto que a BV chega lá e ela cria, ela faz do jeito dela. Então, ela faz parceria, ela faz investimento, ela constrói isso de todas as formas. Faz open innovation, faz investimento, faz parceria, e aí realmente começa a fazer o processo de transformação digital que tem a cara de vocês. Que isso que eu acho a coisa mais bárbara aqui. Conta um pouquinho desse processo, o que vocês pensaram e onde vocês estão nisso aí. Claro, claro. Eu acho que é realmente uma característica muito forte da casa. A gente foi o primeiro banco no Brasil a abrir uma API para fora do ambiente do banco. Isso foi em 2017, numa parceria com o Guia Bolso, né, a grande empresa de PFM, de educação financeira no Brasil. Logo depois, nosso acionista Banco do Brasil fez com a Conta Azul. Então foi bacana que foi duas empresas próximas que abriram suas APIs pela primeira vez no Brasil. Qual foi a visão ali, né? Um pouco isso que eu comentei antes, quer dizer, é um negócio muito bom, mas com nível de concentração alta, né? A gente tinha, na ocasião, ainda é o principal negócio da casa, mas tinha num grau muito maior essa dependência ao financiamento de carro. Então ele falou, bom, precisa diversificar. Como é que vai diversificar? Aí a gente começou a olhar assim, quais são as grandes tendências no mercado financeiro e consumo, né, de serviço financeiro em geral. E aí, ali, mais ou menos entre 2014 e 2015, ficou evidente para a gente, não só que a transformação digital iria abarcar o mercado financeiro, mas que o processo de quase que fragmentação que o digital traz, ele era inequívoco, ele ia acontecer. Né? Explicar isso um pouco melhor. Quer dizer, a gente tem 60 apps dentro do smartphone, não é à toa. É porque o digital, e você é o papo nisso, depois você me corrige ou me complementa, o digital ele coloca a experiência do usuário num patamar de expectativa tão alto, né? Porque eu tô me relacionando com a Netflix, saio do app da Netflix, entrei no app do BV. Eu quero aquela mesma experiência, não interessa que é outro segmento. Então, essa experiência tão elevada que o digital exige, acaba gerando um efeito de negócio que é especialização. O digital é fragmentado. Né? Eu gosto muito do exemplo Waze e Spotify. Né? Quer dizer, o Waze, para mim, é disparado o melhor software de trânsito, né, no mundo.
O Spotify acho também que é um dos top 3, no mínimo, de música. O Waze não tenta, ao descobrir que o usuário dentro do carro quer ouvir música, ele não tenta ele fazer a versão dele do Spotify. Ele cria um plugin e um modelo de negócio onde ele coloca você dentro do Waze conseguindo acessar o Spotify. Né? Isso, para mim, é o exemplo mais óbvio do que é essa colaboração no dígito. Então, quando você olha para o mercado financeiro, o que você tinha, né, na era analógica? Você tinha muita barreira de entrada, então você precisa ter uma rede de agência muito grande, tecnologia é muito caro, contratar talento é muito caro, o acesso a capital é difícil. Você tinha uma série de condições que faziam com que as empresas vencedoras do mercado financeiro fossem as empresas quase que universais. Quer dizer, quando você olha para um banco do tamanho de um Itaú, de um Bradesco, etc., ele faz tudo. Tem canal, tem produto, tem crédito, tem back-office, tem tecnologia, tem tudo. Né? Você olha a cadeia de valor em vários segmentos de cliente, em vários nichos de negócio na economia, porque esse ganho de escala analógico, ele era fundamental. Né? Quando você vai para o mundo digital, o que é o ganho de escala no digital? É você conseguir ter a melhor experiência possível para o consumidor final, com isso trazer o maior volume possível de transação. Porque é esse volume de transação que vai fazer cada processamento seu, cada transação sua ser mais barata. No final do dia, né, a grande vantagem da Amazon, por exemplo, no que tange a infraestrutura de cloud. Né? Sem dúvida. O volume de tráfego que ela tem na AWS gera uma vantagem competitiva gigantesca. Né? Então, olhando um pouco essas duas tendências, quer dizer, o mercado financeiro vai ser impactado pela transformação digital, as relações de troca e de compra e venda no mercado financeiro vão migrar para canais digitais e, de outro lado, vai aumentar o sarrafo da experiência do usuário, por consequência, tende a fragmentar. O que a gente não sabia na época, e hoje está evidente, é que você teria uma terceira força, que é a regulação. Então, você olha hoje a agenda regulatória muito forte na Europa e também muito forte no Brasil, é uma agenda pró-competição. A gente pode falar mais disso na sequência, Renato, mas Open Banking, PIX, regulação de recebíveis, regulação de pagamento, regulação de fintech, de sociedade de crédito. Quando você coloca isso tudo junto, é um arcabouço de um novo mercado financeiro. Eu não tenho a menor dúvida que daqui a 10 anos o mercado financeiro é outro. Né? Então, olhando isso tudo ali em 2014, 2015, a gente falou, bom, a gente pode tentar fazer 20 Spotifys dentro de casa, ou a gente pode fazer parceria com os 20 Spotifys que vão surgir. Né? E aí foi muito natural para a gente, porque a cultura de parceria já existia. O modelo de negócio já era B2B2C. Né? O principal negócio é através de 20 mil dealers de carro no Brasil inteiro. Então, o jeito de fazer parceria já estava instalado na casa. Quando eu olho para o acionista, por exemplo, o Grupo Votorantim, centenário, tem vários negócios, várias sociedades, nunca brigou com um sócio, nunca teve um litígio numa sociedade. Então, tem uma cultura ali também de como ser investidor, de como ser sócio. Por diversas vezes eu discuti com os membros do conselho um investimento ou outro numa startup, e a recomendação, via de regra, é não abafa o empreendedor, deixa o empreendedor andar. Não vai colocar a governança do banco no empreendedor. Quer dizer, então, essa cultura instalada ajudou muito também. Né? E a gente começou devagarzinho, faz uma parceria aqui, faz outra ali. Hoje são cerca de 100 APIs expostas para mercado. São cerca de 180 companhias que usam algum serviço nosso. Então, vou dar um exemplo. Cita algumas mais conhecidas, Gabriel. Uma Neon usa a custódia e liquidação nossa. Uma Stone usa funding nosso para... A gente fez o primeiro FDIC para a Stone para que ela pudesse antecipar recebível dos seus merchants. Uma Adyen usa o nosso broker de boleto, de pagamento. Guia Bolso usa nossas APIs de crédito. O Will, que é uma startup interessante de factoring digital, de recebível digital, usa bastante nosso arcabouço. TOTUS, agora fechamos um acordo recente para distribuir consignado privado através do RP das empresas que eles atendem como o maior provedor de RP do Brasil.
E por aí vai. Então, são diversos modelos que se conectam numa estratégia basicamente de dois pilares, três pilares. A gente chama isso, inclusive, de BVX, né? Quer dizer, o BV exponencial enquanto unidade de negócio. Tem um pilar que é relacionamento e eficiência. Então, eu abro a plataforma do banco, as APIs do banco, para que essas 180 startups se relacionem com a gente, né? O que eu estou fazendo aqui? Trazendo volume para a minha plataforma, né? E estou abrindo relacionamento. Algumas delas viram o que a gente chama de parceiro estratégico. Hoje são cerca de 25. Tem um acordo de longo prazo, eu faço um produto conjunto, eu tenho uma modelagem analítica conjunta com a companhia, enfim, eu tenho um acordo que é além de uma prestação de serviço trivial. E algumas dessas 25 a gente investe, faz parte do nosso portfólio de Corporate Venture Capital, que sempre tem como princípio o investimento, o apoio à empresa, mas também alguma sinergia operacional conosco, né? Então, isso foi num crescente e hoje é uma unidade de negócio dentro da companhia. O Guilherme Horn, que você conhece, é o executivo responsável por essa business unit na companhia e a gente está, enfim, crescendo na velocidade aí da nova economia dentro dessa vertical de negócio, né? E ver o fenômeno de Open Bank, Pix, etc., como um grande acelerador dessa tendência, né? Então, começou meio por acaso, mas hoje, de fato, a gente hoje tem laboratório, hoje tem Corporate VC, hoje tem projetos de inovação interno no Vale do Silício, em Israel, hoje tem o chamado Open Innovation, né, os hackathons e os concursos todos que a gente participa, tem programas de Venture Builder, onde a gente quer desenvolver alguma coisa, mas prefere achar um empreendedor e dar fôlego para esse empreendedor desenvolver. Então, tem vários formatos ao redor desse dueto, né, de parcerias e inovação, né? Gabriel, quando você fala que começou meio por acaso, sempre começa na tentativa e erro, né? Eu não conheço ninguém que fez a transformação digital que partiu, né? Ela não é uma viagem do ponto A ao ponto B, ela sempre é uma jornada de descoberta, de ciclos, de aprendizados, né? Tem duas coisas que você falou que me marcaram muito, e tem uma frase, vou roubar do Horn, até ele falou isso uma vez e ficou muito na minha cabeça. Ele falou, pô, o setor financeiro, ele dava check em todas as características de um setor que podia sofrer disrupção, né? Ele gabaritava, ele falou assim, ele gabaritou todos, né? Então, ele tinha regulação muito forte, tinha margem alta que permite a startup experimentar, marcas pouco queridas, né? Às vezes muito pouco preocupados com o consumidor, e aí acontece esse efeito avassalador. Agora, tem uma outra coisa curiosa que é o seguinte, vocês, de certa forma, não eram os bancões, né? Não eram um dos três grandes, nem o Banco do Brasil, e também não eram as fintechs mais sexys do mundo, né? Que estavam surgindo. Você podia ficar ali no meio, ó vida, ó azar, né? E dizer, cara, você fintech ou você bancão? E aí, de novo, eu acho que vocês encontram o seu caminho, né? Olhando para dentro, entendendo o seu DNA e adequando a estratégia de acordo com o cenário, na lógica de experimentação, entendendo que o erro faz parte. Eu acho que essa é a grande mensagem que você está passando aqui, né? Vocês se inspiram em modelos existentes para criar o próprio caminho, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você está olhando muito, mas sempre entendendo o que faz sentido para o teu DNA. Uma vez você me falou um negócio que também me marcou muito, né? Putz, o BV já sofreu por não ter agências bancárias físicas e hoje é um super asset não ter agências, né? Ficou caro. Então, de novo, a história vai mudando, o cenário se altera e vocês acham que tem uma capacidade de se adequar e criar seu próprio caminho numa velocidade muito bacana, né? E no final do dia, Renato, olhando hoje, assim, em retrospectiva, não tinha essa clareza quando a gente começou, mas olhando hoje, o que é o core business de uma empresa de financiamento a consumo, né? Especialmente, vamos lá, no nosso caso, o líder de financiamento de carro no Brasil. Uhum. Óbvio, a gente tem o atacado, no que tange a relação com as grandes empresas, tem asset management, mas quando olha o principal negócio da companhia, qual é o que é o core capability ali, né? Através de terceiros, quer dizer, através de parcerias, baseado em dado, online real time, conceder crédito para um cliente que você nunca viu na vida. Uhum. Esse é o core capability. E fazer a gestão do bastidor bancário disso, né? Capital, risk management, fraude, collections, enfim. Esse é o core capability da companhia. Se você olhar o que a gente faz
com todas as fintechs, é a mesma coisa. Então, pega uma parceria com a Neon, com o Guia Bolso, com o Portal Solar, com Pra Valer, enfim, com vários desses nomes, a gente está distribuindo crédito através do canal de terceiros, baseado em dado, online, real time, para quem a gente não conhece. Né? Então, isso eu acho que é interessante, porque ao final do dia, a companhia tem hoje o negócio é muito diferente, né? Quer dizer, a embalagem toda, tanto de cultura quanto para mercado é diferente, mas o core capability é o mesmo. Isso eu acho muito interessante. E quando você olha, por exemplo, uma companhia como a Magalu, né? É varejo, sabe fazer varejo. Não interessa se é para ela mesma numa loja física ou se é para um terceiro através de um marketplace. Ela evoluiu muito, mas se olhar o core, é varejo. Né? Então, eu acho que no caso do BV, o que é esse core? É crédito. Né? Então, a gente foi modernizando e diversificando, mas está ali, está na essência da companhia. Né? Então, isso eu acho, a gente não sabia disso antes, mas olhando em retrospectiva, eu acho que é um dos fatores de sucesso. Né? Legal. Tem um monte de gente tomando crédito do BV e descobriu hoje, então, enquanto te ouvia falar. Né? Não faz ideia. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, como você contou um pouco da tua trajetória, né? Já no banco já há alguns anos, mas em setembro você assume o maior desafio da tua carreira, que é ser CEO da instituição. Entre uma das suas missões ali, né, o que se falava é que o banco faria um IPO e você ia liderar esse momento histórico tão importante do banco. E aí vem um tal de um coronavírus para colocar uma pimentinha nessa história. Conta um pouco como que vocês estavam, né? Como é que o corona muda de planos? E aí uma pergunta mais curiosa minha, assim, em que momento que você sacou e falou, porra, cara, não vai ter IPO. Não vai rolar esse negócio. Quem sabe um dia, né? A gente não vai rolar agora. Plano. Não, de fato, assim, foi até público, né? Eu, quando assumi em setembro, porque foi, inclusive, a principal razão de saída do meu antecessor, o Elcio Santos, né, que foi meu antecessor, amigo, querido, um líder para a vida toda, meu e de muita gente lá no banco. O Elcio foi talvez o executivo mais responsável pelo turnaround do BV que eu comentei. Então, desde o turnaround do varejo e depois como presidente. Né? Então, ele já estava ali há uns 7 anos e meio. Fazer um turnaround na indústria financeira não é trivial, né? Porque no final do dia você está correndo risco na física, se o negócio dá errado. Então, tinha ali já toda uma carga, né, de entrega que ele tinha dado para a companhia. E quando você entra numa jornada de um IPO, você precisa dar segurança para o investidor que principalmente o C-Level, né, o CEO e as peças-chave, estão comprometidas com o longo prazo da companhia. Não dá para você fazer um IPO e um ano depois falar, cansei, vou fazer outra coisa. Não funciona. Então, ali o processo de transição teve um pouco a ver com isso. Né? Assim, o Elcio já me via preparado para assumir, o conselho também, e tinha um pouco dessa visão de renovar um ciclo por um prazo muito mais longo do que ele tinha interesse de participar. Né? Então, ficou público. Vamos levar o banco para o IPO. Porque até para explicar para os colaboradores, né, o presidente saindo no momento de tanto sucesso, como é que explicava isso? Né? Então, ficou absolutamente público, transparente. E a gente começou ali, mais ou menos no final de setembro, a preparar o trabalho mirando uma listagem que teria sido agora ao redor da Páscoa. Tá? Teria sido agora no segundo tri. Empresa já muito madura, já muito sólida, mas quando você entra numa jornada dessa, você precisa preparar um monte de coisa. Então, o que o time contábil trabalhou foi um absurdo, o que o time regulatório, jurídico, governança trabalhou foi um absurdo. Você entra num lado de due diligence importante, né? Você precisa atestar para o mercado que tudo aquilo que você está dizendo que a empresa ela é mesmo. Né? Tem um trabalho grande de formatação do case para o IPO, né? Quer dizer, qual é o pitch de crescimento dessa companhia para frente. Passa muito pelo que a gente conversou aqui, mas como é que você estrutura isso, né? E depois todo o processo de conexão com os potenciais investidores. Né? Então, a gente, para você ter uma ideia, na sexta-feira anterior ao Carnaval, sexta-feira de Carnaval, eu voltei do chamado Non-Deal Roadshow, que é quando você
tem autorização da CVM para conversar com até 50 investidores, potenciais investidores, ainda sem abrir os números da oferta, mas já falando do futuro da companhia, né? Então, isso foi na sexta-feira anterior ao Carnaval. Já tinha um cheiro de Covid no ar. Então, por exemplo, a gente foi para Londres, foi para Nova York, a gente já usava máscara no aeroporto, já dentro do avião, já tinha uma preocupação no ar, mas nem perto do que veio a ser, né? Então, isso foi na sexta-feira anterior ao Carnaval. Eu estava absolutamente exausto, você imagina, né? Sumindo em setembro, nessa batida toda. Fui com a família, com a minha esposa e com meus filhos, a gente foi para Trancoso, na Bahia, descansar. Ficar... E a turma trabalhando, sindicato de banco trabalhando, advogado trabalhando, assim, e o negócio acontecendo, né? Quando chegou na quarta-feira de cinzas, não sei se vocês vão lembrar, mas foi um dia que o mercado americano derreteu. E ali foi muito, se não me engano, porque na Itália, ali em Milão, ficou claro que o Covid era grave, né? Não só na China, já era uma coisa de pegar a Europa toda. Ali, no meu íntimo, eu soube que não ia rolar. Porque quando você tem um choque desse tamanho no mercado financeiro, é o que a gente chama de que a janela fecha, né? Assim, não tem como você forçar a mão numa transação desse tipo, com o mercado derretendo. Simplesmente não acontece, né? Mas desse dia até a gente de fato cancelar a oferta, ainda foi acho que mais uns 10 dias. E no meio termo desses 10 dias ainda teve a queda do petróleo no meio do caminho. Então, o dia que teve o problema do petróleo, aí que eu falei, puta, agora que não vai mesmo, né? E do momento em que a gente cancelou a oferta e comunicou a CVM, comunicou às pessoas que estavam trabalhando que a gente ia suspender a oferta, até o momento que eu coloquei 4.000 pessoas em home office, já por conta da quarentena do Covid, foram outros 10 dias. Então, você imagina, você perguntou da curiosidade, né? Quer dizer, você imagina esses primeiros 10 dias entre ter o feeling de que talvez não pudesse fazer e, de fato, cancelar a oferta, e entre cancelar a oferta e mais 10 dias, ter que lidar com a contingência que é você, enfim, o que todas as empresas passaram, né? Então, eu brinco, Renato, que no meu caso específico foram, assim, 6 meses como CEO, que parecem 6 anos, entendeu? Porque o grau de experiência, eu acho que eu vou levar dessa história toda foi... No final do dia eu tenho que ser grato, né? Porque foi uma experiência muito bacana, né? Ô, Gabriel, agora me diz o seguinte, com o IPO, que já estava, de certa forma, bastante encaminhado, né? Por tudo isso que você está contando, ele já estava bastante encaminhado. Então, eu imagino que o IPO traria, né, uma injeção de capital na companhia e esse dinheiro já tinha destino certo para continuar esse roadmap que você descreveu. Uma vez que esse recurso não entra, o que mudou na prática? Não mudou? Mudou? Vocês buscam outras fontes de financiamento? No final do dia muda pouco, porque era uma transação que tinha um elemento, o mercado chama de secundária, né? Que era a venda do próprio acionista para o mercado. A gente imaginava uma oferta ali ao redor de 20% a 25% do capital da empresa, o controle continuaria par e passo, e isso é público também, a gente já comentou, entre os dois acionistas, né, Banco do Brasil e Votorantim, e a gente abriria espaço para entrar o chamado free float, né? Então, assim, sob a ótica da injeção de capital na companhia, a gente imaginava ali alguma coisa entre 1 bi a 2 da chamada primária, mas uma companhia que tem uma carteira, que tem uma necessidade de funding e crédito ao redor de 70 bi. Então, não era um funding operacional, né? Não era um recurso para a companhia rodar, né? Diferente de outras histórias, né? Acho que você tem histórias de IPO onde você levanta recurso de fato para a companhia rodar. Agora, o que ele traria? Ele traria uma capacidade de a gente acelerar alguns planos, né? Seja os investimentos em digital, lato sensu, seja parcerias e aquisições estratégicas que a gente via. Então, esse plano, eu não diria que ele foi interrompido, mas a fonte de funding para essas duas estratégias não vai poder ser, pelo menos no curto prazo, o IPO, né? Mas a gente tem a fortaleza de ter dois acionistas
enfim, do tamanho de Banco do Brasil, Votorantim, a gente continua tocando a estratégia da companhia do mesmo jeito, né? Agora, se por um lado, então, o Covid, como você falou, ele interrompe, né, ele paralisa temporariamente aí a oportunidade do IPO, e isso acaba por frear um pouco algumas das iniciativas, por exemplo, do digital, ele também acelera a transformação digital interna. Ele muda Sim. uma série de rotinas e a relação com os consumidores. Me conta um pouco como é que foram os impactos, né? Você já contou uma parte, vai botar todo mundo em home office. Me conta um pouco de impactos para dentro e impactos para fora. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? Sim, eu acho que aí a gente teve duas grandes oportunidades, né? Eu acho que o time reagiu super bem e tem muito orgulho do que toda a tropa do BV fez nesse período todo. Primeiro, a gente tinha internamente declarado o nosso propósito empresarial formalmente, escrito no papel, e a liderança toda, o conselho todo, concordado com o que deveria ser o nosso propósito empresarial. Uma discussão que já vinha evoluindo de vários anos, mas que foi consolidada no final de 2019. Quando aparece, o nosso propósito tem muito a ver com o nosso core business, tem muito a ver com o desenvolvimento social do Brasil, com a tese de inclusão social, enfim, transita por ali, né? A gente não gosta de falar muito disso não, porque é mais para dentro de casa do que para fora, mas transita por aí. Quando veio um problema do tamanho do Covid, a gente viu como quase uma responsabilidade nossa de praticar esse propósito. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que o BV talvez tenha sido das primeiras companhias a abraçar a causa e ajudar de diversas formas. Então, a gente colocou uma linha de crédito subsidiada para fabricantes de equipamento hospitalar no ar, uma linha de 50 milhões de reais. Legal. A primeira empresa que tomou esse recurso foi a empresa que gerou 6.300 respiradores de UTI aqui para o estado de São Paulo, logo no eclodir da crise. Depois a gente anunciou uma doação de 30 milhões de reais e anunciou uma campanha, que está no ar, inclusive, convido quem quiser participar. A gente tem como madrinha dessa campanha a Thaís Araújo, que doou o seu cachê e a gente dobrou em cima. E é basicamente uma campanha de matching. A cada R$1 arrecadado, a gente dobra e está fazendo diversas atuações no Brasil inteiro. Então, por exemplo, a gente participou da doação para o hospital de campanha feito pela Rede D'Or no Rio de Janeiro. A gente já impactou mais de 200 mil famílias com cartão de alimentação para as famílias mais vulneráveis. A gente usou toda a rede de projetos de terceiro setor que o banco já atuava, como o Instituto Reação, por exemplo, do Flávio Canto, e chegou nessas famílias no Brasil inteiro. Enfim, a gente foi fazendo diversas ações e praticando, né, o propósito de gerar desenvolvimento social, inclusão social no Brasil, agora com esse caráter um pouco mais de saúde, né? Então, acho que a primeira grande oportunidade foi por aí. Legal. A segunda... Só vou te interromper um segundinho, claro. Eu não sei se você consegue enxergar aqui os coraçõezinhos que aparecem, você enxerga ou não? Tô vendo. Tô Cada vez dúvida se é minha turma ou se é audiência mesmo. Toda vez que você conta uma dessas coisas, é muito legal que a forma que as pessoas têm de se manifestar é em dar um like aqui no coração. Então, ó que bárbaro. Ó. Eu falei, ó, quem tá gostando do papo, dá um like pro Gabriel ver aí. E aí, Renato, você sabe qual é a minha impressão? Acho que no final do dia é o seguinte, a gente fala muito isso dentro de casa, tem que ser genuíno. Tem que ter verdade, entendeu? Você faz o negócio com verdade, acontece, né? O bem atrai o bem e o negócio vai ganhando. Agora, se você quer pintar de bonitinho, né, assim, de oportunista, não acaba bem, né? Então, ali, quer dizer, essas ações, não é que o BV falou, nossa, temos uma oportunidade de ajudar no Covid. Não, era natural, porque já vinha num crescente de atuação em sustentabilidade, atuação alinhada ao seu propósito, né? Quer dizer, então ali, quando deu o problema do Covid, várias pessoas do time começaram a se cutucar mutuamente. Bom, o que a gente vai fazer, né? Então, isso é que é o bacana de ver, né? Não é uma agenda do CEO ou de uma pessoa, uma agenda da companhia, né? Legal. Agora, o outro lado, que é o lado mais operacional, a gente estava em home office já no banco há cerca de 3 anos. A gente tinha implantado home office para algumas pessoas da companhia. Em média, das 4.000 pessoas do BV, 1.000 e poucas são área comercial no Brasil inteiro, que já são mobile há anos, né? Já não tem escritório há anos.
E das 3 mil que transitam no escritório de São Paulo, em média, a gente tinha 600 pessoas já operando em home office por dia. Então, já sabia mais ou menos o que fazer, né? O que a gente fez foi, no intervalo de uma semana, levar esse número de 600 para 3 mil. Então, aqui teve um desafio logístico importante, né? E aí o time deu show. Pra você ter uma ideia, até as cadeiras do escritório do banco, a gente emprestou para as pessoas terem melhor ergonomia em casa. Então, assim, foi um trabalho nota 1000 da turma nossa de contingência. Eu tenho hoje, das 3 mil pessoas que transitavam no escritório, você conhece bem o escritório, em média, menos de 50 pessoas por dia, que são realmente só aquelas áreas ultra críticas que precisam estar fisicamente operação de caixa do banco, operação de alguma coisa mais regulatória ali com o CVM, com o Banco Central. Então, todo o resto em home office. E a gente tomou a decisão, aí de novo conecta com essa visão de ecossistema. Então, assim, não vamos cuidar só dos nossos colaboradores, vamos cuidar dos parceiros, vamos cuidar dos fornecedores. Então, todos os fornecedores do BV tiveram o apoio do BV para ir para home office na mesma tempestividade que a gente foi. Então, só para te dar um exemplo, call center e assessoria de cobrança, 4.500 pessoas. Uau. E a decisão ali até nos custou um pouco de nível de serviço, de NPS no início, mas a decisão foi, até a data tal, ou a pessoa está em casa trabalhando, ou ela está em casa sem fazer nada. Mas a gente não quer um colaborador de um fornecedor nosso exposto à contaminação a partir da semana que vem, né? O time cunhou junto comigo uma frase que era, na dúvida, primeiro as pessoas, depois a continuidade nos negócios, sempre que possível o impacto na sociedade, né? E a gente foi fornecedor a fornecedor. Eu, pessoalmente, liguei para alguns deles, que estavam um pouco mais reticentes nesse movimento, e a gente ajudou, deu verba para pagar a internet banda larga para as pessoas, mandou cadeira para as pessoas, enfim, fez um movimento para realmente colocar todo mundo o mais seguro possível, né? Isso eu chamo de fase 1. Uhum. Fase 2, acho que todas as empresas passaram, você passou, todo mundo, bom, agora que a gente está aqui, como é que faz esse negócio ser produtivo? Né? Porque uma coisa é home office de vez em quando, agora é a empresa inteira em home office, né? Então, como é que a gente faz isso ser produtivo? E aí tem coisas interessantíssimas que surgiram. Por exemplo, a gente criou os 10 compromissos da liderança em home office. Coisas tão simples quanto, olha, você tem uma reunião de 6, 7 pessoas, cara, antes de falar, clica no botãozinho aqui, a gente usa o Microsoft Teams, né, da Microsoft. Assim, antes de você sair falando, cara, aperta o botãozinho aqui que vai aparecer sua mãozinha na tela para você não interromper o outro. Né? Coisas, os comitês que são um pouco mais longos, vamos fazer um intervalo, vamos tentar fazer reunião menor, vamos ter um moderador para a reunião, sabe? Então a gente foi criando uma lógica para ver como é que se torna mais produtivo. E hoje, 2 meses e pouco depois, eu te diria que assim, a gente teve algumas gratas surpresas. Eu vou te dar uma que tem muito a ver com o tema digital. A gente tem hoje 78 squads, se não me engano, no BV. E a gente tinha muita dúvida. Você lê livro de método ágil, fala, bom, home office não combina com método ágil. As pessoas têm que estar juntas, tem que ter a daily, tem que ter a cerimônia, né? A gente tinha muita dúvida como é que vai ser essa turma em home office. Cara, a produtividade aumentou. Que legal. Você mede pelas sprints, pelas histórias entregues, etc. A produtividade aumentou. Então, isso fez, por exemplo, cair uma ficha que a gente já está trabalhando, que é bom, então não precisa ser em São Paulo. Então, eu posso ter talentos do Brasil, quiçá fora do Brasil, trabalhando dentro das squads, por que não? Sem dúvida. O que para a gente era impensável antes, né? Era uma quebra de paradigma antes. Então, a gente teve muito dessa fase 2 de entender essa nova produtividade. E eu agora estou muito preocupado, trabalhando com a turma, no que eu estou chamando a fase 3, que é uma coisa é estar todo mundo no escritório ou todo mundo em home office. Agora vai ter A terceira coisa é estar misturado, né? Com todo o cuidado que a gente vai ter que ter no retorno gradual das pessoas. Então, isso é o que me tira o sono agora, como é que a gente faz esse processo de volta gradual com a devida segurança
mantendo a produtividade do banco também, né? O Gabriel, e da perspectiva do consumidor, o que mudou? Como é que o consumidor reage? Ele toma mais crédito, ele toma menos? Outro dia eu estava com o pessoal do Google e eles me mostraram assim, umas pesquisas muito interessantes, né? Porque a partir da busca você consegue medir uma série de coisas. Tinha desde gente pesquisando a época de confisco lá do Collor, né? Tem um pico de pânico, tentando entender os benefícios oferecidos pelo governo. Depois, né, Selic baixa, buscando oportunidades de investimento. O que vocês sentem lá na ponta? Eu diria assim, dois mundos distintos, varejo e atacado. No varejo, no consumidor, teve ali entre março e abril um choque, né? Uma paralisia. Tirando os deliveries da vida, né? Acho que o consumo de forma ampla parou. Então, a gente chegou a ter uma queda de 85% na demanda por financiamento de carro no Brasil. Porque a gente é líder disparado no mercado. Então, é um bom pulso de como é que foi esse choque, né? Se você olha como está hoje, e se você olha o que aconteceu na China, por exemplo, passado 2, 3 meses, no caso da China, a demanda já está maior do que antes do Covid. E lá teve um efeito muito interessante no que tange a carro. Aversão ao transporte público impulsionando demanda por carro, né? E lá você está num momento ainda de crescimento econômico, mesmo com o problema todo, a China vai crescer perto de 2% esse ano. O único país que deve crescer no mundo é a China esse ano, né? No Brasil, a gente vai ter uma restrição de renda e de crédito. Mas a demanda já voltou, 2 meses depois, a uma coisa perto de 80%, 85%. Né? E como é que a gente vende um carro, financia um carro, todo mundo em casa? Aí foi muito legal de ver, Renato, assim, o quanto que a transformação digital se mostrou resiliente e criativa. Então, a gente já tinha um processo, você conhece bem, de financiamento de carros 100% digital, né? Pouquíssimos campos, tudo em plataforma digital, documento sendo fotografado, biometria facial, OCR, enfim, toda essa engenhoca a gente já tinha há cerca de 2 anos. Eu brinco que se a gente fosse uma fintech, seria a maior fintech do Brasil, porque a gente faz 1,5 bi de crédito novo numa plataforma 100% digital em segundos todo mês, né? Mas o que a gente não fazia? A gente não fazia o delivery do carro. Então, o sujeito, para pegar o carro, ele tinha que ir na loja, né? Ele tinha que ir lá e ter o último shaking hands com o dealer. Então, o que a gente fez nesses 2 meses foi criar um serviço de delivery de carro. Gabriel, deixa eu só te interromper. Você vê como é que essa reação vem do time, não foi uma ideia eureka do CEO que falou, precisamos disso agora. Um belo dia, lá na primeira ou segunda semana do problema todo, alguém me contou, pô, a gente já está fazendo um home delivery na cidade e tal. Falei, pô, que espetáculo. Eu vou precisar te interromper, porque a gente tem 34 segundos, essa brincadeira aqui, depois de 1 hora de transmissão, ela corta a gente. Então, assim, muito obrigado por estar aqui comigo, a gente poderia conversar mais 2, 3 horas. Na semana que vem, pessoal, vou entrevistar o founder de uma startup que dobrou de tamanho durante a pandemia, vai falar um monte aí de aprendizados. E eu deixo aqui para o Gabriel 10 segundos para ele falar o que ele quiser e encerrar a nossa live de hoje. Renato, super obrigado. 2 recados. Vai passar e se cuidem.